Bom dia, meninos, tudo bem? Hoje é a nossa terceira aula sobre Revolução Francesa. Assim, eu esperava que fosse a última, mas não é, porque é um tema muito extenso, né? Nós já falamos aqui sobre o início da Revolução, como que ela se configurou, né? Qual foi o contexto, qual o papel do iluminismo, né? Dentro desse processo revolucionário, qual a situação da França, e qual foi a primeira fase, né? Que é a Assembleia Nacional Constituinte. Bom, logo após a Assembleia Nacional Constituinte, o que aconteceu? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda fase, né? E a terceira, porque a segunda foi uma coisa muito breve, né? Que na verdade ela nem configura uma segunda fase. O que aconteceu? A Assembleia Nacional Constituinte se tornou Assembleia Nacional. Essa é a segunda fase. Aí, lembra que eu falei com vocês que houve a tomada da Bastilha? A Bastilha era uma prisão muito característica durante o Antigo Regime. Por quê? Porque ela era uma prisão para onde eram enviados presos políticos, pessoas que eram contrárias ao rei, aquele regime político que vigorava na época. Então o povo tomou a Bastilha, ele invadiu a Bastilha. E é esse ato, a tomada da Bastilha, a queda da Bastilha, que configura o início da Revolução na França, né? Bom, quando tem então a feitura da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o rei se desespera. Luís XVI, porque vocês lembram que tudo tinha começado com uma ação do rei Luís XVI? Luís XVI, diante da necessidade de arrecadar mais dinheiro, ele pediu que o clero e a nobreza, né, vamos fazer um remake aqui, ele pediu que o clero e a nobreza pagassem impostos, porque dentro daquela sociedade estamental francesa, o clero e a nobreza não pagavam impostos. Então ele chamou os dois e falou: vem cá, vamos pagar imposto? Que a gente precisa, lembrando que a França havia intervido na guerra de independência americana. Então a França estava falida, por N motivos que a gente já falou nos outros vídeos, né? E o clero e a nobreza falou: não vou pagar imposto não, eu não pago, eu tô acostumada a ser sustentado. Aí o rei pensou: tá bom, mostro para vocês como que vocês vão pagar, e convocou os Estados Gerais. Os Estados Gerais, que era aquela assembleia dos 3 estados, né? E lá, foi lá que começou toda a confusão, porque o voto dentro da Assembleia dos Estados Gerais ele era feito por estado, primeiro e segundo estado votavam juntos contra o terceiro estado, na verdade. E dentro do terceiro estado havia um clamor muito forte por uma maior autonomia, né? Claro que essa autonomia ela vai beneficiar aí a alta burguesia, que foi quem manipulou os baixos burgueses, inclusive a invadir a Bastilha, né? E foi onde tudo acontece, porque quando isso onde eu gosto de falar que o tiro do rei saiu pela culatra, porque quando esse desejo de acontecer um voto por cabeça não acontece, os deputados do terceiro estado, eles se separam da Assembleia dos Estados Gerais e se declaram em Assembleia Nacional Constituinte, preparando uma nova Constituição para a França. Inicialmente o rei pensou: vou apoiá-los, e sugeriu que o primeiro e o segundo estado também fizessem isso e se juntassem à Assembleia Nacional Constituinte. E o país virou um caos. Um caos. As pessoas, da mesma forma como elas invadiam a Bastilha, nos campos elas passaram a invadir a casa dos nobres e a matar as pessoas também, né? É um período que a gente chama de Grande Medo, porque todos eram perseguidos, todos que tinham dinheiro, por exemplo, também, né? E havia um caos generalizado na França durante esses primeiros tempos da Revolução Francesa. Aí o rei começa a confabular com as nações estrangeiras, como a Prússia e a Áustria, por exemplo, para que aconteça uma invasão da França e a retomada do poder. Porque ele achava que ele era rei por uma ordem de Deus. Ou seja, por que eu sou rei? Porque Deus me ordenou rei. Né? Lembra daquela teoria do direito divino dos reis? Portanto, Deus se julgava rei por isso. O rei se julgava rei por isso, por um mandato de Deus. Né? Então, ao mesmo tempo que de um lado
Luís XVI dizia para os membros do primeiro e segundo estado aderirem à Assembleia Nacional Constituinte. Por outro, ele confabulava com nações estrangeiras para que essas formassem uma liga, invadissem a França e retomassem para ele, o rei, né, o poder. E nesse meio tempo ele fugiu da França. Só que ele foi pego fugindo. E sobre isso aí, começaram a correr boatos de que o rei estava traindo o povo francês, né? O que aconteceu depois disso, né? Quando houve então essa questão da formação das ligas estrangeiras, né? Isso depois da fuga do rei, depois ele ter sido pego, digamos assim, com as calças curtas, houve essa formação das ligas estrangeiras, né? Havia a monarquia, houve a formação também da monarquia constitucional, porque o rei ele foi obrigado a apoiar a Assembleia Nacional Constituinte, né? E aí o que aconteceu? A Áustria e a Prússia e essa primeira coligação estrangeira declararam guerra aos revolucionários franceses. Então a França se vê envolvida num caos interno e tendo que enfrentar os contra-revolucionários de dentro da França e também as coligações estrangeiras. Mas o que Luís XVI faz? Ele apoia a guerra, ele apoia a declaração de guerra dessa primeira coligação estrangeira. Aí ele é então acusado de traição formalmente, ele e a rainha são presos e começa a terceira fase, que configura dentro dessa terceira fase um período que a gente chama de terror, né? A terceira fase é conhecida como Convenção Nacional. Até então nós temos um certo domínio dos moderados. Por quê? Dentro do terceiro estado, nós temos as camadas sociais. Os girondinos, os jacobinos e os sans-culottes, né? Quem eram os girondinos? Os girondinos eram os habitantes da Gironda, teoricamente eram os alto-burgueses, né? Eram eles que queriam maior liberdade de comércio. Eles não queriam maior liberdade e independência para os baixos-burgueses. Eles queriam maior liberdade de comércio para si, né? Então, esses eram os girondinos, os mais moderados. Trazendo para hoje, né, não querendo cometer anacronismo, os da direita. Depois, a gente tem os jacobinos. Os jacobinos, normalmente nas assembleias, sentavam-se à esquerda, eles eram os da esquerda, né? Hoje, trazendo para hoje também, seriam os da esquerda. Eles eram os baixos burgueses, e dentro dos próprios jacobinos existia uma ala muito mais radical, né? E tinham os do centro, que eram os sans-culottes. Os sans-culottes eram trabalhadores livres, que dentro dessa configuração política, dentro da Assembleia, eles estavam ora com um grupo, ora com outro grupo, né? Eles não estavam ali muito bem definidos. E aí, quando o rei ele é acusado de traição ao apoiar a declaração de guerra dessa primeira coligação estrangeira, o que acontece? Assume, porque até então a Revolução Francesa estava sendo comandada por essa ala da direita, digamos assim, pelos girondinos, né, assume a ala mais radical da esquerda, dos jacobinos, sob o comando de Robespierre, né? E Robespierre, uma das primeiras ações dele, por isso que é chamado esse período todo de terror, né? Assume aí duas figuras muito importantes, Robespierre e Danton. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu pedi para vocês assistirem aquele filme Danton. Danton, ele não era tão radical. O radical ali era Robespierre, né? Mas os dois assumem juntos, eles lideram juntos aí os jacobinos. E o que acontece? A primeira coisa que eles fazem é condenar o rei à traição e guilhotinar o rei publicamente. Por quê? Porque essa questão é importante. Nós temos, os símbolos são muito importantes. Eu falo com vocês sempre dos símbolos. Nós temos aí a Marselhesa, que é o hino nacional francês, ele é um símbolo da Revolução. A queda da Bastilha é um símbolo. Por quê? A Bastilha era um símbolo do antigo regime, então a partir do momento que ela cai, esse ato de cair se torna em si um símbolo do novo governo que surge, tá? Assim também é o rei. A guilhotina em si, ela é um símbolo desse período do terror. E a morte por guilhotina publicamente é um ato
de dizer assim, olha quem manda agora, olha o que acontece com quem vai contra o regime, né? De certa forma, assume com Robespierre o pior do autoritarismo revolucionário, porque existem autoritarismos de ambas as partes, né? Me lembra muito a ação romana, essa atitude da guilhotina em praça pública, me lembra muito a ação romana por volta da revolta de Espartaco, né? Porque o que aconteceu com Espartaco? Espartaco deu tanto trabalho para os romanos que, quando eles venceram Espartaco, eles crucificaram todos os revoltosos juntamente a Espartaco ao longo da Via Ápia, que era a principal estrada que levava a Roma. Isso era uma declaração pública de poder. Assim era o ato de guilhotinar o rei em praça pública, né? Porque o rei era também um bastião do antigo regime, assim como o era a Bastilha, né? Caiu a Bastilha, cai agora o rei, né? Só que com essa atitude começa uma caça às bruxas, digamos assim. Robespierre dá início a uma caça às bruxas e literalmente banhado em sangue, né? A gente tem aí com o início da Convenção Revolucionária uma série de medidas que vão ditar os caminhos da revolução por aí, né? Eu vou mostrar para vocês aqui quais eram essas medidas, digamos assim, né? Na próxima aula, na verdade, para esse vídeo não ficar muito grande, a gente vai falar sobre quais foram as principais medidas da Convenção Nacional, né? Entre elas, por exemplo, aquela questão de delação, da delação, de você chegar e falar assim, olha, aquele ali tá confabulando contra o regime, né? Que hoje a gente chama de delação, digamos assim, né? Então, isso era um perigo grande, enorme, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso na próxima aula, sobre a Convenção Nacional e também sobre a quarta fase da Revolução, né? Que já é aí uma retomada de poder por parte dos girondinos, né? Que é o diretório, tá bom? Beijos, até a próxima!